ser, outros pensam que são, mas para obter a liberdade é mais fácil que pensam. Liberdade, segundo Aurélio, é a faculdade de cada um decidir ou agir segundo a própria determinação. Não. A verdadeira liberdade estava lá na cruz e o nome dela é Jesus. Livres, como a águia que voa sobre os montes, como um barco à vela navega rumo ao horizonte, como num tubo de uma onda perfeita, como a criança que corre sobre a areia, como um escravo que ganha sua alforria e agora vê um sol diferente nascer todos os dias. Livres na alma, na mente, no espírito, no coração. Livres hoje para alcançar a salvação. Seja livre. Livre sou. Livre. Livres. Livre sou. Me amou, me libertou, me atraiu, me conquistou com seu sangue, me redimiu. Hoje livre sou. Para o seu louvor. Vamos se colocar de pé. Vamos se colocar de pé, adorar a Rio dos Reis. Hoje livre sou. Ei. Lá em cima, lá em cima. Libertou, me amou, me atraiu, me conquistou com seu sangue, me redimiu. Hoje livre sou. Só para o seu louvor. Para o seu louvor. Livre. Sobe. Jesus é rei, me conquistou, me libertou. Pra viver.
Posso ouvir os passos do meu rei, posso escutar seu coração. Da minha escuridão me libertou. Eu posso ouvir o Espírito clamar. Eu ouço: filho meu, chegou sua hora de brilhar. Você nasceu pra mim. Eu ouço: filho meu, chegou sua hora de brilhar. Você nasceu pra mim, pra esse sonho. Pra esse. Eu posso ouvir o santo som aqui, anunciando sobre um grande rei, rompendo as barreiras e grilhos. Diz, filho meu, chegou sua hora de brilhar. Você nasceu. Eu ouço: chegou de brilhar. Você tira o pé do céu. Pra esse tempo. Pra viver, Jesus é rei, me conquistou, me libertou. pra viver. Eu sou livre,
Liberdade está nesse lugar, com misericórdia e graça, fluindo sobre nós. Somos livres. Jesus reina nesse lugar, com misericórdia e graça, fluindo sobre nós. Somos livres. Onde o Espírito de Deus está, eu sou livre. Onde o Espírito de Deus está, eu sou livre. Olhe para o céu, seja livre. Olhe para o céu, olhe para Jesus e seja livre. Liberdade está nesse lugar, com misericórdia e graça, fluindo sobre nós. Somos livres. Jesus reina nesse lugar, com misericórdia e graça, fluindo sobre nós. Somos Aí, irmão, posso perguntar? Você é livre? Ha, porque eu sou. Mas aí você vai me perguntar, livre pra quê? Então deixa eu te dizer, para glorificar, exaltar, adorar a Jesus, pois Ele derramou o seu amor naquela cruz. Seja livre, seja liberto, exalte o nome dEle, pois é por Ele e para Ele que são todas as coisas, e você tem liberdade para fazer suas escolhas, derrubar o pecado, alcançar a salvação, pois é pelo seu amor que estamos aqui então, e graças a isso temos livre acesso ao Pai, ao capitão, ao Criador de toda essa nação. Então, mano, quando alguém ousar falar que você não é livre, diga: a cruz de Cristo me libertou e hoje livre sou. E com essa liberdade eu escolhi adorar o Rei dos Reis, com o meu louvor, dobrando os meus joelhos, com minha oração, falando em línguas, levantando minhas mãos, com a minha arte, dança de rua, africano, sapateado, seja como for, não julgando, nem apontando, mas sim amando, isso mesmo, amando, porque o amor liberta, se alegra, supera, impera, suporta, tudo crê, tudo sofre, tudo espera, nunca perece, só cresce, amando os inimigos, sem maquiagem, sem malandragem, com fogo no coração, fogo do Espírito Santo ardendo em meu peito, por liberdade, não libertinagem, ouvindo a voz do guarda de Israel, sem vacilo, sem delírio, sem medo, sem preconceito. Seja livre, pois a liberdade está nesse lugar. Liberdade está nesse lugar, com misericórdia e graça, fluindo sobre nós.
Jesus, daquele que morreu na cruz para me te salvar, daquele que deu a vida por mim e por você. Você é livre. Seja livre. Não existe mais condenação. Não existe mais pecado. A cruz nos libertou. O seu sangue nos redimiu de todo o pecado. Livres. Livres. Livres.
vai irmão, seguindo o Mestre Jesus. seguro sempre na palavra dele, pode crer. Eu tô com ele, não importa o que acontecer. Só ele enche de amor e paz, só ele satisfaz. Ouvir o som da liberdade vindo sobre nós, o som da vida do Espírito em mim. Posso ouvir o som de muitas correntes caindo ao chão, pois antes morto agora eu vivo só por ti. Na minha liberdade eu pulo e danço ao Senhor Deus. Na minha liberdade eu pulo e danço ao Senhor. Agora livre sou, Cristo me libertou. Agora posso cantar, aquela dor que eu tinha já passou. É uma nova história, Ele me deu vitória. Eu vou seguindo com fé, eu sei, no fim vamos se ver na glória. Não vou parar, não, eu vou gritar até o mundo me escutar. Não vou parar, não, eu vou gritar até o mundo me escutar. Vai, até o mundo me escutar. Na minha liberdade eu De espíritos livres, não deixe os dados decidirem por você, nem a mídia, horóscopo, rádio ou TV. A vida não é rifa, é você que escolhe. Se autocontrole, se autocontrole. Sem querer, os dias não vão me surpreender. O silêncio da minha alma, inquieta meus porquês. Se o amanhã é um lugar, alguém me diz onde é meu lar. Eu procuro uma saída, um caminho.
te levar lá pra onde tu precisa ir. Se amanhã é um lugar, alguém me diz onde é o meu lar. A estrada da felicidade é uma trilha longa. Pode no caminho, levante e anda sem preguiça. Evite a formiga, quem é livre não tem vida passiva. Então mãos pro alto em direção ao céu. Caminhe sobre a rocha, não tem ruas de papel. Ela não é você querer, os dias não vão me surpreender. O silêncio da minha alma inquietam meus porquês. Se amanhã é um lugar, alguém me diz onde é meu lar. Eu procuro uma saída, um caminho. Pra onde me levar? Eu sei que sou a vida, não será, não sei pra onde vou. Abra sua Bíblia comigo. Melhor eles abrirem aqui, né? Tá escuro aí. João 8, verso 31 ao 36. O pessoal vai reclamar comigo, mas eu vou falar. Não consigo me conter, não. Eu tenho liberdade também, né? A música tudo lá em cima, dançando, livre, o menino fazendo os negócios aqui. Aí tá todo mundo. E quando você for subir para pregar, Douglas, tu vai subir e vai falar: Deus está nesse lugar, tudo bem, queridos? Lá embaixo, não tem que subir, e aí somos livres, e vamos lá, e vamos. Eu não consigo. Alguns falaram assim, ó, pô, entra com o boné, aba reta, bota o boné para trás, já sobe lá. Aí não vou ser eu, né? Não tem, não faz, aí na conclusão nossa, então faz o seguinte, não faz comentário nenhum, sobe, abra sua Bíblia em João 8 e começa a pregar. Mas eu não consegui, foi mais forte que eu. Eu sou livre também, pô. Eu quero ler aqui, eu quero falar, fazer meus comentários, dizer que foi legal, dizer que a dança foi legal. João 8:31, abriram aí? Quem é livre, diga amém. Amém, glória a Deus, eu também sou. João 8:31 a 36 diz assim, ó: disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos. E conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. Eles lhes responderam: somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como você pode dizer que seremos livres? Jesus respondendo disse: digo-lhes a verdade, todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. E o escravo não tem lugar permanente na família, mas o filho pertence a ela para sempre. Portanto, se o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Senhor, em nome de Jesus, fala conosco nessa noite, Pai. O Senhor já vem falado através dos louvores, das apresentações, mas Deus, nesse momento paramos totalmente com qualquer pensamento, Deus, e nos concentramos com o que o Senhor tem reservado para nós nessa noite, Pai, que possamos sair dessa noite edificados. Deus, se porventura, Pai, nessa hora eu queria te fazer esse pedido, Deus, se porventura nessa noite tem alguém aqui, Pai, que se encontra preso, Deus, Pai, tiver alguém que está preso no pecado, se tiver alguém aqui ainda escravo desse mundo, Pai, se tiver alguém que nunca teve a oportunidade, Deus, de ser livre de verdade, porque a liberdade só temos em Ti, que nessa noite, Pai, o Teu Espírito venha de encontro, Deus, ao coração dessa pessoa, Pai, de tal forma que ela venha se render ao Senhor, que de fato ela venha experimentar a liberdade que só o Senhor pode nos dar.
Pai, se porventura tiver alguém já crente, que uma vez experimentou essa liberdade do Senhor, mas porventura, Deus, num dado momento de sua vida, Pai, voltou à escravidão, voltou, Senhor, a seguir os desejos, Deus amado, desse mundo, ao pecado. Deus, que nessa noite, essa pessoa venha ter um reencontro com o Senhor e novamente, Pai, encontrar a liberdade. E Deus, um terceiro pedido que eu te faço, Pai, que se tivermos alguém nessa noite crente, dentro da igreja, te servindo, Deus, mas que com o coração, Deus amado, fica olhando para trás, mas que com o coração fica desejoso, Deus amado, pelo que ele deixou, que fica querendo voltar, Deus, à escravidão que ele já fora liberto, Pai, eu te peço que essa pessoa também venha ter um reencontro com o Senhor, ao ponto, Deus, de não mais desejar voltar para o Egito, Deus, mas que venha desfrutar da liberdade que o Senhor o concedeu. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Fiz uma oração mais rápida do que o de costume para começar, né? É porque eu tenho tempo. Acho que eu nunca preguei com tanto tempo assim. Aí estou felizão. Eu fiz o esboço já contando assim, eu não vou conseguir chegar ao final mesmo, mas eu pelo menos vou grifar aqui o que é mais importante. Mas eu acho que eu vou conseguir até chegar ao final. Eu botei aqui uma definição para liberdade, embora no primeiro áudio aqui o Serginho já tenha dito uma definição muito boa, eu coloquei uma outra bem parecida, que diz assim, ó: liberdade é a condição de uma pessoa que não é escrava. Então você é livre se você não for escravo. Ou seja, não está privado ou privada de seus desejos e nem está sujeito à vontade de outra pessoa. Então você tem os seus desejos, você tem liberdade para fazer o que você quiser e você não está sob a vontade de outra pessoa, mas você tem as suas vontades próprias. Isso é ser livre, pela definição lá do dicionário. Mas nesse texto a gente tem algumas coisas legais, que eu queria, como introdução, eu queria bater um pouco nesse texto. Mas antes, deixa eu ler alguns versículos para você, só ouça como que a Bíblia fala disso. Como que você tem que ser consciente da liberdade que você tem em Cristo, como você que não aceitou a Jesus precisa fazer isso, se é que você quer ser livre. Olha como que a Bíblia fala tanto desse assunto. No Salmo 18, no versículo 2, a Bíblia fala assim, ó: o Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza e o meu libertador. O meu Deus é o meu rochedo, versículo 19, em quem me refugio. Ele é o meu escudo e o poder que me salva, a minha torre alta. Ele me deu total libertação, livrou-me porque me quer bem. No Salmo 118, versículo 5, também temos o salmista dizendo que na minha angústia eu clamei ao Senhor, e o Senhor me respondeu, dando-me ampla liberdade. Eu acho legal que ele não me deu uma liberdade simplesmente, mas uma liberdade ampla, uma liberdade completa. Aí no Novo Testamento, lá em Lucas 4, Jesus vem dizer que um dos motivos dele ter vindo ao mundo foi justamente nos trazer liberdade. Ele fala: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Então esse é um dos papéis de Jesus. Quero te mostrar que isso é inerente ao cristão, ser livre. Depois a gente vai entender o que é essa liberdade. Em Lucas 13, no versículo 16, ele fala: então, esta mulher, uma filha de Abraão, a quem Satanás mantinha presa por 18 longos anos, não deveria no dia de sábado ser liberta daquilo que aprendia? Jesus está falando de uma doença usada por Satanás para prender sua filha aqui. A liberdade de Jesus, a ampla liberdade que ele veio trazer, ela inclui muitas coisas. Ela inclui a libertação de enfermidade, a libertação do pecado, a libertação dos desejos loucos da carne, porque a Bíblia diz que com ele, ao alimentar o meu espírito, ao crescer espiritualmente, eu resistirei à carne. Então a gente tem liberdade também de tudo isso. Romanos 8:1 diz: portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. O próximo versículo:
Porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Você é livre tanto do pecado quanto da morte. E para finalizar, em 2 Coríntios 3, a Bíblia fala, mas quando alguém se converte ao Senhor, o véu é retirado. Ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. Então não adianta a gente querer procurar liberdade em outro lugar, procurar liberdade é só em Cristo. Aí nesse texto aqui, é muito interessante como que a mentalidade do povo, isso há 2017 anos atrás, e hoje é a mesma coisa. O conceito de liberdade do mundo é um, e o conceito desses que eu li, esses textos que eu li, a liberdade que Cristo veio trazer é outra. Você vê, por exemplo, lá no texto base, em João 8, 31, 33, Jesus está dizendo, ó, disse Jesus, vou repetir o mesmo texto, aos judeus que haviam crido nele, se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos, e conhecerão a verdade. Aí ele fala, e a verdade vos libertará. Jesus falou isso para eles, mas eles não entenderam. Se Jesus chegasse para eles e falasse, ó, eu vou libertar vocês, eles não iam entender, porque o conceito de liberdade deles era totalmente diferente. Ele chega ao ponto de falar para Jesus assim, ó, você está surtando porque nós somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Realmente eles nunca foram escravos de ninguém? Se a gente pensar um pouquinho aqui, os judeus lá atrás, quem foi o primeiro libertador dos judeus? Moisés. Como é que ele enche a boca para falar para Jesus, nós nunca fomos escravos de ninguém? Eles foram escravos, sim, do Egito, e falam que não. E naquele momento em que ele fala aquelas palavras para Jesus, eles estavam sendo escravos de Roma. Só que a liberdade que eles pensavam ter, o Messias que eles aguardavam, que eles estavam esperando, era alguém da descendência de Davi, alguém que fosse belicamente forte, alguém que fosse poderoso, como alguns antepassados deles, por exemplo, os macabeus, pessoas que se juntavam para belicamente tentar libertar Israel do domínio de Roma. É isso que eles esperavam. Eles esperavam alguém, por exemplo, os zelotes daquela época, era um grupo religioso que, além de guardar a lei de forma zelosa, por isso que eles eram os zelotes, além de guardarem com zelo a lei, eles queriam usar força para impor a lei de Deus. Então aquele povo estava esperando uma coisa totalmente diferente. Nós nunca fomos escravos, nunca fomos nada. Eles queriam uma liberdade política. Só que na verdade estavam presos a Roma. Eles queriam uma liberdade religiosa, mas estavam presos aos costumes da lei. Eles queriam uma liberdade moral, mas de moral eles não tinham nada. Então Jesus vem falar, ó, a verdade é que vai libertar vocês. Aí se a gente fosse ampliar esse conceito, em João 17, Jesus fala assim, ó, santifica-nos na verdade, a tua palavra é a verdade. A verdade é que vai libertar, mas o que é a verdade? A palavra. Então Jesus já ampliou o conceito, então ele fala assim, ó, vocês vão ser libertos através da palavra. A palavra que eu estou dizendo para vocês, o que eu estou falando para vocês é que vai libertar. Hoje nós temos a palavra de Cristo registrada, a Bíblia é a palavra de Deus, então é através do conhecimento dela que nós vamos adquirir a liberdade. Aí em João 14 ele amplia mais ainda, porque Jesus fala, ó, disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade, aí ferrou. Então se a verdade é que liberta, e a palavra é a verdade, e Jesus em João 1 diz, eu sou, no princípio era a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. No final das contas, Jesus não falou de forma diretamente para aqueles homens, porque eles não iam entender, mas hoje nós entendemos que a verdade que liberta é Cristo através da sua palavra. Então se você quer ser livre, quando ele fala, se o Filho vos libertar, o Filho é Jesus, né? A palavra, a verdade que liberta é o Filho, que é a palavra, que é a verdade, que é o Filho. Então se Jesus te libertar, através da sua palavra, entrando na sua vida, aí sim, de fato, verdadeiramente vocês serão livres. E o povo não entendia. Ele não entendia essa liberdade. Eles estavam muito aquém
do que ele estava dizendo ali. Aí eu fiquei em alguns dilemas, né? Além da palavra nos libertar, nós fomos libertos do pecado. Deixa eu, antes de fazer um comentário que eu criei aqui, deixa eu ler alguns textos para vocês que falam disso. Para que isso fique claro, principalmente para quem está nos visitando aqui, que não entregou a sua vida a Jesus. Eu vou ler bem rápido, só para você. E eu acredito muito, nós acreditamos no poder que há nessa palavra. Embora a gente não entenda isso de forma racional, mas a gente sabe que é a leitura dessa palavra que entra na nossa mente, nos nossos ouvidos, e que é transferida para o nosso coração. Ela tem um poder sobrenatural, que eu não sei te explicar, que começa a mover, começa a me incomodar, começa a me dar força, começa a me dar coragem, começa a me convencer. Quando a Bíblia diz que o Espírito é que nos convence da justiça e do juízo, o Espírito nos convence através do conhecimento dessa palavra. Então a gente ouve essa palavra e através desse conhecimento o Espírito começa. Então por isso que eu queria que você ouvisse esses versículos. Em João 8, 34, Jesus disse assim, Jesus respondeu: digo-lhes a verdade, todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. Era isso que Jesus queria que aquele povo entendesse. Porque é no mesmo texto base. Quando eles perguntou, somos filhos de Abraão, então? Mas ele fala, todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. Jesus está dizendo, a liberdade que eu venho trazer para vocês, não é a liberdade de Roma, não é a libertação física, não é a libertação política. Eu vim trazer vocês para uma libertação que é muito superior a essa. Eu vim libertá-los do pecado. Era isso que eles não entendiam. O escravo não tem lugar permanente na família, mas o filho pertence a ela para sempre. Portanto, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Ele vai e faz uma comparação muito de fácil assimilação para o povo da época. Ele faz comparação com a escravidão, que era comum naquela época ter a escravidão. Aí Jesus fala, o escravo ele não tem parte nenhuma na casa. Ele não tem direito a nada. O escravo... E vocês são escravos do pecado. Então, portanto, sendo escravos do pecado, você não tem direito à herança, você não tem direito a nada. Agora, o filho não. O filho, ele pertence à casa, a casa é dele. Então, o filho tem direito à herança. Agora, se o filho vos libertar, se vocês ganharem a carta de euforia, se vocês forem libertos, aí, de fato, vocês serão livres. E, mais do que isso, mais do que ser livre, a Bíblia diz lá na frente, que eu não vou ler aqui agora, que além de sermos libertos, nós somos adotados. Então pensa, você que era um escravo, que não tinha direito a nada, aí o filho vem, te dá a carta de alforria e faz mais do que isso, ele te adota. A partir do momento que você assina o contrato de adoção, você passa a ser herdeiro. Só que a Bíblia diz a palavra que o filho é herdeiro e que nós somos co-herdeiro de todas as coisas. Então, além de ser escravo e não ter direito a nada, ele nos liberta e nos dá tudo. Temos toda a herança em Cristo Jesus. Então essa é a grande libertação que Cristo veio trazer. Uma herança espiritual. Ele veio nos trazer a reconciliação com Deus. Ele veio fazer com que nós, que estávamos afundados no pecado e portanto longe de Deus, afastado do Senhor, da comunhão com Deus, Ele veio nos trazer para novamente a comunhão, para termos novamente acesso ao Pai. Essa é a liberdade. Jesus veio nos dar livre acesso a Deus. Ele veio tirar todos os rituais, todos os costumes, tudo que impedia, tudo que me afastava, e principalmente o pecado. Que a primeira coisa que nos afasta de Deus é o pecado. Então, uma vez que Cristo tirou o pecado, Ele também nos deu acesso à adoração, nos deu acesso a tudo. Amém? Gálatas 5 fala assim, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Aí tem uma coisa muito... para chamar a atenção, eu vou falar, que é o forte da minha mensagem. Estou quase acabando essa parte introdutória, eu vou entrar na mensagem mesmo. Aí ele fala assim, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Isso é o perigo que Jesus veio trazer. Ele veio nos trazer uma liberdade, só que ele fala, você está liberto, cara. Toma aqui o documento. Se alguém quiser te escravidar, você mostra. Ele disse que ele pegou o escrito de dívida que era contra nós e cravou na cruz. Estão livres. Então, se você está livre, não volte novamente à escravidão. Ou seja, eu posso, num dado momento da minha vida, eu posso voltar a me tornar escravo do pecado. Então, ele está falando isso. Gálatas 5 ainda, só que no versículo 13, ele fala, irmãos,
Vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Pelo contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. Então não usa a liberdade que vocês têm, e vocês são livres para ir e vir. Vocês têm liberdade para fazer o que desejarem, mas não usem essa liberdade para pecar. É isso que ele está dizendo. Você não precisa, mais à frente, o apóstolo Paulo fala assim, ó, você não precisa que ninguém vos ensine nada. Você não precisa que ninguém fique te vigiando, ninguém fique falando o que você deve fazer ou não fazer, ninguém fique na sua cola, porque o Espírito da verdade, ele vos ensinará todas as coisas. Então nós temos essa liberdade, nós temos o Espírito Santo, não vamos usar dessa liberdade para dar lugar ao pecado. Tiago 2, ele fala, falem e hajam como quem vai ser julgado pela liberdade da lei. Isso é forte, né? Você é livre, você pode fazer o que você quiser da sua vida. Só que tem gente que acha que a liberdade é eu fazer o que eu quero de forma desregrada. Isso não é liberdade. Isso não é liberdade, isso é vandalismo. Liberdade, você faz o que quiser. Agora, você assume, você é responsável pelos seus atos. Você pode fazer o que quiser? Pode, mas arque com as consequências do que você fez. É isso que ele está dizendo ali. Eu sou livre para fazer o que quiser, o Brasil é um país livre, no entanto eu posso assassinar alguém, eu posso ofender alguém, não posso. E se eu fizer, eu vou arcar com as consequências. O que Jesus está dizendo é isso. Você é livre, inclusive para pecar. Você é livre, inclusive para rejeitar a Ele. Você é livre, inclusive para não querer Jesus na sua vida. No entanto, arque com as consequências. Assuma. O dia que Ele vier, o dia que a trombeta tocar, assume. Senhor, eu amei mais os prazeres do mundo do que o Senhor. Agora, passai para a minha esquerda. Direita é quem vai para o céu, né? Esquerda. Alguém lembra da analogia que Jesus faz? Né? É isso, acertei. Amém. Apocalipse 1. Jesus Cristo, que é testemunha fiel, o primogênito dentre os mortos e o soberano dos reis da terra, Ele que nos ama e nos libertou dos nossos pecados por meio do seu sangue, somos livres. Vamos ter isso aqui dentro, não uma liberdade física, não uma liberdade externa, não uma liberdade exterior. Eu sou livre dos meus pecados, eu tenho acesso a Deus, eu tenho livre para adorar a Ele. Tenham isso em mente. Mas o que eu queria pregar mesmo, agora, acabei essa parte. Estão convencidos de que são livres? Amém? Alguém que está aqui por acaso, que está afundado no pecado, você vai ter a oportunidade de ser liberto hoje. Deixa eu já diferenciar aqui, a liberdade ela é instantânea, é na hora. A partir do momento que você aceitou Jesus, as cadeias do pecado são, naquele momento ali você é liberto, está com Cristo. No entanto, só essa liberdade não é o suficiente, você vai precisar caminhar nela. Que é o que nós chamamos aqui, né, de processo de santificação. Isso que é o importante. Depois que fui liberto, eu preciso caminhar com Cristo, crescer em Cristo, aprender com Cristo. E é nisso que eu quero pegar. Eu fiquei pensando em casa, por que eu vou pregar sobre liberdade? Isso é muito claro. Todo mundo sabe que Cristo nos libertou. Eu sou livre. Né? Até quem não é crente sabe. Ainda mais quem é crente, tem gente que não é crente, mas é amigo. A família é, o irmão é, o tio é, o cachorrinho é. Aí o cara já tem na mente dele que a liberdade é só em Cristo. Ele não teve força para voltar, mas ele sabe. Até o camarada que não tem muita gente na família, mas ele sabe que, o cara que é religioso, tal, ele sabe que precisa, é Deus que liberta. Então isso é uma coisa muito óbvia. Eu falei, o que eu vou pregar então? Aí eu queria pregar um ponto. Abre comigo lá em Lucas 9, 50, você não pode abrir não, né? Vai botar aqui. Lucas 9, 59 ao 62. Eu não vou usar só esse texto como base não. Mas o que eu queria bater na tecla nessa noite, nesses minutos aí que faltam, é que uma vez que você foi livre, querido, não olha para trás. Isso que eu queria falar. Eu queria que fosse algo que Deus falasse comigo. Eu queria buscar algo, Deus,
me dá alguma coisa em cima desse tema que seja substancial, que de fato vai ficar no coração do meu irmão, que de fato vai produzir fé no coração dele. Isso que veio no meu coração. Uma vez que você está livre, que você sabe que é liberto, eu perdi esse tempo falando dessa liberdade que Cristo nos trouxe. Não olhe para trás. Temos um exemplo da Bíblia, que é o exemplo que eu vou usar, de uma mulher, que vocês vão saber depois, antes de eu terminar a história. Uma mulher que Deus ia destruir a cidade dela, porque já estava corrompida, e o anjo dá uma ordem direta para eles: não olhem para trás. E ela olhou. Lembra quem é? A mulher de Ló. E virou uma estátua de sal. E Jesus, lá no Novo Testamento, ele fala assim, ó, deixa eu ver se eu acho. Ih, vai ser difícil. Eu tenho que ir na ordem para achar. Ah, achei não. Achei. Não precisa abrir não, mas em Lucas 17:32, Jesus, ele certa vez, num de seus discursos, ele fala assim, ó, lembrai-vos da mulher de Ló. Não só Jesus confirma que aquele episódio aconteceu, que foi real, de fato ele ratifica aquela história, como ele fala, ó, se lembre daquilo. O Velho Testamento, na verdade, ele serve para isso, ele serve como lembrança, um memorial, uma sombra das coisas, para que eu olhe e tire lições daquilo, que eu aprenda, ao ponto do próprio Cristo falar, ó, lembra da mulher de Ló, tire a lição dela, aprenda com ela, não a fazer o que ela fez, mas o contrário, a não fazer o que ela fez. Lembre da mulher de Ló. E o que Jesus queria dizer com isso? Daqui a pouco. Abriram em Lucas 9? Não abriram, né? Mas está aqui, ó, 59. Fala assim, a outro disse Jesus, segue-me. Ele, porém, respondeu, permite-me ir primeiro sepultar meu pai? Mas Jesus insistiu, deixa aos mortos o sepultar os seus próprios mortos. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus. Outro lhe disse, seguir-te-ei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me dos de casa. Mas Jesus lhes replicou, ninguém que tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. Você deve ter lido isso já em casa algumas vezes. Não te incomoda, não, a forma com que Jesus lida com essa situação? Eu sempre fiquei incomodado, eu nunca entendi muito bem. Até eu pegar e começar a ver de forma mais detalhada isso aqui. Parece que fizeram nada demais, né? Jesus, eu vou te seguir, mas deixa eu enterrar meu pai primeiro. Jesus, deixa que os mortos enterrem seus mortos. Depois o outro, eu vou te seguir, mas deixa primeiro dar um aviso para meus familiares. Deixa eu só avisar para eles que eu estou te seguindo, para não sumir. Jesus, ó, se você colocar a mão no arado e olha para trás, você não é apto para entrar no reino de Deus. Não parece ser um pouco demais? A mão de Jesus parece ter pesado ali, né? Primeiro que aquele enterrar os mortos ali, provavelmente, não posso afirmar, mas na cultura da época, não era que o pai já estava com velório em andamento, não. Era comum que o filho, principalmente o primogênito, ele esperasse que o pai, né, o patriarca da família, falecesse, para que ele depois saísse da família. Até então, ele não podia, ele ficava lá enquanto o pai tivesse. Então, só depois que o pai morresse, então, na verdade, o que ele disse para Jesus ali é, me dá um tempo. Meu pai pode morrer daqui a 1 ano, 2 anos, deixa eu sepultar ele, deixa ele falecer, deixa eu acabar com as minhas obrigações como primogênito, para depois te servir. O primeiro parece que o motivo foi mais... A desculpa foi melhor, no entanto, era mais fácil de se resolver, né? Ir lá, avisar. Mas nos dois casos, na palavra grega aqui usada para apto, a palavra apto, no original quer dizer, segundo lá o Strong, diz que não é apropriado, não é útil. Jesus está dizendo, ó, quem bota a mão no arado e olha para trás não é apropriado, não é útil, não vai servir para o reino de Deus. Jesus está sendo rigoroso aqui, claro, ele conhecendo a intenção do coração, ele viu que aquelas pessoas não tinham uma predisposição para servi-lo de fato. Que aquilo, na verdade, não era uma intenção genuína do coração deles de que, de fato, eu tenho que avisar os meus familiares. Mas ele queria uma predisposição de alguém que eu te sigo, independente de qualquer coisa. O que eles arrumaram foi desculpa. Resumindo aqui, falando português bem claro, eles arrumaram desculpa. Como a gente arruma hoje, né? O que a gente mais faz é arrumar desculpa. A desculpa tradicional é o tempo. Essa desculpa, ainda mais essa é só você e Deus mesmo. Ninguém pode falar que você tem ou não. Eu não tenho tempo, não consigo, não dá.
Então a gente sempre arruma uma desculpa, e Jesus olha para a gente e fala, você não é apto para o meu reino, porque você está arrumando desculpa. Jesus quer uma predisposição. Jesus quer que, ao receber o chamado dele, quando ele oferece a liberdade, você de prontidão fala, eis-me aqui. Gente, isso aconteceu, por exemplo, com os discípulos dele. O que seria de Pedro, de João, quando Jesus chega para eles e fala assim, lança a tua rede, que agora eu vou te fazer pescador de homens. E se eles tivessem falado, não, calma aí, Jesus, deixa primeiro eu lavar a rede aqui, guardar as coisas, falar com Jesus, olhar, vocês não é apto para o reino de Deus, vou arrumar outro discípulo. Mas a Bíblia diz que na mesma hora, o que eles fizeram? Lançaram as redes ao mar, largaram tudo e foram seguir a Jesus. Então era isso que Jesus esperava. Jesus encontrou com um cobrador de impostos, que foi Mateus, chega para ele, tem um encontro com ele, fala com ele, siga-me. Mateus simplesmente largou o trabalho dele, largou tudo e foi seguir a Jesus. Jesus espera uma predisposição nossa. A liberdade está à nossa disposição, Ele está nos oferecendo, mas Ele quer que você não olhe para trás, não olhe para as consequências, não olhe, não, mas eu faço isso no meu emprego, eu tenho que acertar, isso aqui não está muito legal, eu tenho que acertar isso primeiro. Jesus quer que você largue tudo e siga-o. Só assim você vai ser apto para o reino. Ele espera uma predisposição, e dentro disso ele fala, lembra da mulher de Ló? Como é que ela ficou? Ela olhou para trás, ele começa a dar esse exemplo. Então vamos falar um pouquinho disso. Amém? Estão comigo até aqui? Amém. Legal, né? Eu botei exemplo de um filme aqui, caramba, esse filme aqui vai me entregar. Tem um filme, Fogo contra Fogo, da década de 90. Juventude aí não viu, é ação policial. Al Pacino e De Niro. Al Pacino e De Niro. Al Pacino era o policial e De Niro era o bandido. Longe de mim querer usar palavras de bandido como exemplo. Mas o bandido falou uma palavra que... Pô, tu lembra desse filme, cara? Não, porque eu vi recentemente, eu olhei esse filme antigão aí, né? Era... Aí, o que o filme falava? Um conflito entre ali, o De Niro, ele era líder de uma quadrilha de roubos especializada, estava fazendo terror na cidade, e Al Pacino era o detetive responsável por pegar ele. Aí, num dado momento do filme, os dois se encontram num bar, essa cena é maneira, os dois se encontram, sentam para tomar uma bebida lá juntos, aí começa aquele diálogo ali, um medindo força com o outro, quem é melhor, eu vou te pegar, eu quero ver, e me pega, e eu vou te pegar mesmo, e não vai, aí tem uma palavra que o De Niro falou, tu vai lembrar, De Niro falou uma palavra para ele assim, antes o policial, o Al Pacino falou, poxa, que abriu o coração com o bandido, que estava perdendo o casamento dele, que a mulher estava prestes a largar, tudo por causa do bandido, porque ele estava dia e noite, 24 horas, ele estava obcecado em pegar aquele cara. Então ele não parava em casa, o foco dele era pegar o bandido. Aí que vem o bandido e fala, você está preso a alguma coisa? Aí, quem vive a vida que você vive, a vida que nós vivemos, não pode ter nada que o prenda. Tem que estar à disposição para a qualquer momento que o ofício precisar, estar disponível. Ó, que legal. Vê se não foi mais ou menos o que Jesus falou. Não tem a ver? Bandidão que falou. Aí o Al Pacino, então você não é casado? Aí, não sigo esse exemplo não, tá? Eu vou falar agora. Aí ele falou, eu sou. Mas, se você vier me prender, eu não penso nem um segundo em deixar tudo para trás e fugir. Vamos pegar agora um exemplo que é ruim, não deixa tudo para trás nesse contexto não, vamos transportar isso para um exemplo bom. O que Jesus espera de mim e de você é essa predisposição. É a predisposição de falar, eu não tenho nada que me impeça de que na hora que o Senhor me chamar, eu me apresente. Na hora que teu espírito falar que vem, filho, volta, filho, eu vou te ajudar. Ou então você que é crente, que não se desviou, está aí, bem bom aí, mas que está com a mente lá, mas é lá. Eu vou falar daqui a pouquinho do Egito. Está na igreja, mas pensando nas orgias que fazia antes de ser crente. Na bebedice que
você tinha antes de ser crente, no dinheiro que você tinha, que agora está apertado. Mas a prosperidade está apertado, porque o dinheiro que vinha antes era o dinheiro ilícito, era de falcatrua, era de enganação, era de nota fria. Aí às vezes você fica com saudade daquelas coisas, querendo voltar de novo à servidão. Mas a Bíblia de Jesus está dizendo, se você não estiver pronto, apto, preparado para largar tudo, no momento em que ouvir o meu chamado, você não é apto para o meu reino. Amém? Essa palavra que é difícil de ter amém nessas palavras, né? Mas é verdade. Com amém ou sem amém é verdade. Vamos lá para a mulher de Ló, então. Já fiquei muito tempo nesse filme aqui. Esse filme é maneiro. Eu vou ver de novo, para ver se eu lembro. John Wesley falou uma palavra uma vez que eu acho legal. Não é o Lelei daqui não, é John Wesley, outro Wesley. Ele fala assim, a respeito desse negócio de olhar para trás, ele fala, a conversão, a palavra clássica, o pastor já falou umas 2 vezes aqui, Amanda mais uma, eu já falei umas 3, vou falar de novo. A conversão tira o cristão do mundo. A liberdade é essa, a conversão é a liberdade, quando você é tirado do mundo, você está livre do mundo. Agora, nem sempre sumiu. Agora, a santificação é que tira o mundo do cristão. Depois de ser liberto, a gente tem que ter essa preocupação. Agora que eu sou liberto, eu tenho que tirar. Fui liberto, beleza, amém. Estou em Cristo, sou livre, mas agora eu preciso ir aparando as coisas. Porque tenta, deixa eu deixar uma forma bem legal de você entender isso. Vamos pegar o exemplo aqui de quem era drogado, quem gostava de dar um tapinha lá, né? O cara gostava. Ele foi liberto por Cristo, cara, ele aceitou a Jesus, acabou, ele não está mais preso àquilo. Só que ele chega na casa do Senhor com resquícios ainda. Você entende isso? Você entende que você ainda fica com algumas coisas, a tua mente ainda está naquilo. Então ele está dizendo, agora você vai ter um processo para se livrar disso. Sabia que às vezes, tem casos que isso é a pessoa com Deus, aceitou Jesus e na hora, sente até nojo do cigarro, por exemplo. Eu tenho um amigo meu lá de São Gonçalo que fumava muito, ele disse que tem nojo, vontade de vomitar com cheiro. E eu tenho uma outra que é da minha família que não sentiu o mesmo nojo, pelo contrário, já aceitou a Jesus, mas de vez em quando não aguenta e fuma um cigarro. Aí vem ficar me perguntando, e agora? Eu falei, Jesus vai te libertar, e luta contra isso e tal, mas não deixa Jesus. Minha preocupação é mais dela desanimar e querer voltar lá para o mundo. Mas, às vezes, fica um resquício, e a santificação é esse processo. É o processo de eu manter a minha liberdade, é de eu ir tirando aos poucos as coisas do mundo, e não ficar me lembrando, me recordando delas. Por isso Jesus falou, lembra-se da mulher de Ló. É um relato do Velho Testamento, que a gente já conhece, e esse relato está lá em Gênesis 19, eu vou ler ele um pouquinho mais, para que você entenda um pouquinho melhor isso. Ele fala assim, 19 e 17, Gênesis 19 e 17, fala assim, havendo-os levado fora, disse um deles, livra-te, salva a tua vida, não olhes para trás, nem pares em todas as campinas, foge para o monte, para que não pereças. A ordem foi dada, gente, essa ordem continua ecoando, por isso que Jesus falou, lembra dela, lembra da mulher de Ló que recebeu uma ordem de não olhar para trás? Faça isso, não olhe para trás, porque se você olhar, você vai ficar como ela. Então esse é o conselho que Jesus está dizendo aqui. Essa palavra traduzida aí por não olhar, né? Não é simplesmente ver, não é simplesmente, no original lá é nabat, no hebraico, não sei a pronúncia não, mas ela quer dizer contemplar, mostrar consideração, prestar atenção. É isso que ele está dizendo. Quando ele diz, não olha para trás, para a vida que você tinha, para aquela vida, com atenção, contemplando. Sabe o que é contemplar, né? Você vê uma coisa bonita que você fica assim, com cara de bobo. Não faça isso. Não era, aquela mulher, ela não olhou simplesmente curiosidade. O que será que aconteceu? O que está acontecendo? Estou ouvindo um barulho, se calou, o que é? Não. Ela olhou tipo, estou perdendo tudo. Nunca mais eu vou poder voltar para lá.
eu gostava daquela vida, eu queria continuar lá. O anjo vem e me tira, mas eu queria continuar lá. Então é essa consideração que Jesus está falando. Ó, lembra dela. Você que foi liberto, ele chega, tem um texto bíblico que chega a comparar com uma pessoa que volta ao vômito. É um texto forte, né? Mas ele chega a comparar isso, como se fosse alguém tivesse vomitado e voltasse ao vômito. É quem olha para trás. É forte, é nojento, mas é verdade. É como os porcos que, uma vez que saíram lá do lamaçal, tomaram um banho, estão limpinhos, cheirosinhos, e volta a fazer igual a Peppa Pig, pular na lama, suja tudo de novo. É disso que Jesus está falando, cara. Isso é forte demais. Em Gálatas 5, tem um texto que é interessante também. A Bíblia fala assim, ó, aquilo para a liberdade, eu já li esse texto, mas eu só quero comentar um pouco. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo a um jugo da escravidão. Aqui o que o apóstolo Paulo está dizendo é que é possível. Você, se a tua mente, se o teu coração, se o teu olhar, aquele desejo de querer olhar as coisas que passaram, se você continuar com aquilo na tua vida, é possível que num dado momento você ame mais. E ele fala isso. Ele fala isso, quer ver onde? Ele fala isso em 1 Timóteo 4, não precisa, 2 Timóteo 4:10, o apóstolo Paulo fala assim, ó, Demas me abandonou, tendo amado o mundo presente, e foi para Tessalônica. Ele amou o mundo presente. Amar o mundo é amar esse sistema, amar essas coisas que o mundo está oferecendo. Então, Demas amou aquilo, ao ponto de voltar para trás, ao ponto de voltar a fazer o que ele estava fazendo antes. Em Atos 7, esse texto aqui é o legal, que eu queria. Olha, tenta gravar isso, que aí, lendo esses dois textos, dá para a gente entender o que eu quero dizer. E este Moisés, vai falar do Egito, quem esteve na congregação no deserto, com o anjo que lhe falava no monte Sinai, e com os nossos pais, o qual recebeu palavras vivas para nolas transmitir, a quem nossos pais não quiseram obedecer, antes o repeliram e, no seu coração, voltaram para o Egito. Guarda isso, no seu coração voltaram para o Egito. Dizendo a Arão, faze-nos deuses que vão adiante de nós, porque quanto a este Moisés, que nos tirou da terra do Egito, outra palavra que a gente poderia substituir é nos libertou da terra do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Naqueles dias fizeram um bezerro e ofereceram sacrifícios aos ídolos, alegrando-se com as ofertas de suas mãos. Vamos tentar observar os dois textos. No 1 de Timóteo, Paulo está falando de um amigo dele, alguém que estava andando com ele, de Demas, mas que amou mais os prazeres do mundo e que por isso voltou. Abandonou Paulo lá, abandonou a obra, abandonou tudo que ele estava fazendo e voltou para Tessalônica, para a vida antiga dele. E nesse texto de Atos, ele está lembrando do episódio que aconteceu do pessoal quando saiu do Egito. O pessoal foi tirado, foi liberto do Egito. Faraó relutou, mas a gente já conhece a história aí, passou na televisão. Saímos do Egito, o povo já estava liberto, mas a Bíblia falou assim, ó, e no seu coração voltaram para o Egito. Eles tinham voltado realmente? Faraó conseguiu capturá-los? Volta para o Egito, são escravos de novo? Não, eles estavam livres externamente, fisicamente, mas o coração deles continuava preso. Então a gente tem pelo menos aqui 3 tipos. Temos aquelas pessoas que realmente nunca foram libertas, que estão lá no Egito, estão lá, não vieram, continuam lá. Temos aquelas pessoas, hoje aqui está no mundo, o Egito é um tipo direto do mundo. Moisés, ele é o libertador do povo, é um tipo direto de Jesus Cristo, uma figura. Então tem pessoas que continuam no mundo, não tiveram um encontro, não tiveram um contato com Cristo. Agora, nós temos pessoas que foram libertas fisicamente, saíram do Egito, mas no meio do caminho, o que eles fizeram? Abandonaram e voltaram para o Egito de novo. E temos esses, que é desse que eu queria falar agora um pouco mais, de que no seu coração abandonaram. Quando o povo foi liberto, tinham muitas pessoas que não eram israelitas nato,
eram misturas, povo misturado lá, de outros povos que também era escravo do Egito, mas que quando Moisés veio libertar, o que eles fizeram? É a nossa chance. Sabia que não tinha no meio do deserto, não tinha só judeus? Tinha judeus e tinham outros povos vizinhos que também eram presos, também eram escravos lá, e que botou a roupinha lá, apareceu, botou lá, estou parecendo um judeu, vou passar batido, entro no meio aqui e fujo junto. Aí esse povo foi o povo que mais ficou instigando, falando para o povo, mas lá no Egito, pelo menos, nós tínhamos cebola. Pô, trocaram a liberdade por cebola. Lá nós tínhamos alho, lá nós tínhamos animais, lá nós tínhamos coisas boas para comer. E você nos tirou de lá para nos fazer morrer aqui nesse deserto. Aí Deus deu água, Deus deu maná, e eles já comeram esse maná de novo. O maná é tipo um mingau, um negócio, uma lentilha, sei lá. Imagina tu comer aquilo um dia, é legal, né? 2 dias, 3 dias, imagina tu ficar um mês comendo aquilo, deve ser enjoado. Mas começaram a reclamar da provisão de Deus, e no coração deles quiseram voltar. O desejo deles era, eu queria ter continuado lá. Foi melhor ter estado lá do que estar aqui. Aqui eu estou livre, lá eu estava escravo, mas lá era melhor. Olha a mentalidade deles. Eles só estavam olhando para aquela situação pontual. Qual é a situação pontual? O momento deles no deserto. Eles não conseguiam olhar para o que Deus tinha prometido. A promessa de Deus não foi, vou te tirar do Egito para que você fique morando no deserto. Foi essa a promessa? Não. Vou te tirar do Egito para te dar uma terra que emana leite e mel, que era Canaã. Eles tinham que estar olhando lá na frente. Isso daqui é temporário. Eu vou passar no deserto por um período de tempo curto. Só que o coração deles estava tão enraizado no Egito, que uma travessia que era para durar poucos meses ou dias, demorou anos. Porque o povo não aprendia. E Deus falou, essa geração do jeito que está, não tem condições nenhuma de entrar na terra prometida. Aí Deus fez com que toda aquela geração morresse. Com exceção de Josué e Caleb, que entraram realmente na terra prometida. Mas aquele povo ficou reclamando, não conseguia olhar à frente. E nós temos hoje na igreja gente assim, que às vezes por estar passando num momento mais difícil, numa fase mais complicada de sua vida, quer olhar para o Egito e no seu coração quer voltar para o mundo. No seu coração quer voltar a fazer o que fazia antes. E o chamamento de Deus para nós nessa noite é, aquele que coloca a mão no arado deve olhar para frente. Você que é crente, você que está liberto em Cristo, olhe para frente. O teu coração, se porventura você tem saudades de fazer coisas erradas, saiba que o Espírito Santo habitando em você te dá força para você olhar para frente. Saiba disso. Você que se desviou e voltou, literalmente voltou, andando de volta para o Egito, saiba que Deus te liberta novamente. Saiba que Ele está aí para isso. Ele falou ali em Gálatas, como nós lemos, não volte novamente à escravidão. Mas em outros lugares ele diz, mas se você voltou, João fala, filhinhos, não pequeis, não erreis, não olhe de volta para o Egito, não volte, mas se vocês voltarem, mas se vocês pecarem, temos um advogado junto ao Pai, Jesus. Se vocês voltarem, o libertador pega vocês de novo. É isso que ele está dizendo. Então não acabou, gente. A vida está aí, a chance está aí, a oportunidade nós temos. Se você nunca aceitou a Jesus, essa é a chance. Faz igual aquele pessoal que era de outros povos lá, bota lá, eu vou aproveitar, vou nessa aí, vou junto, vou ser liberto, essa é a minha chance. Se você voltou, retorne de novo para o caminho de Cristo. Afinal de contas, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. E você que é crente, queria chamar os músicos, podem subir agora? Estão aí? Estão aqui, né? Alex. E você que é crente, é importante saber disso. A pregação, ela tem um foco de pegar um não convertido, sim, mas nós também precisamos aprender de que não devemos olhar para trás. Jesus está nesse lugar, o Espírito Santo está nesse lugar,
Deus está aqui com uma intenção, com um objetivo. E o objetivo de Deus, o objetivo do Espírito Santo nessa noite é que você se firme. É que você não faça como aqueles dois homens. Que você não olhe de forma nenhuma para trás. Que quando Ele te chamar, você esteja pronto para vir. Em 2 Pedro, enquanto eles estão acertando as coisas ali, eu queria falar só duas coisinhas bem rápidas enquanto eles estão acertando. Douglas, tudo bem. E aí, o que eu tenho que fazer para não voltar para trás, para não olhar para trás? É mais forte do que eu. Você pode estar pensando assim, né? Eu não queria, mas eu tenho isso dentro de mim. Eu não queria voltar a fazer aquelas coisas. Eu não gosto, eu tenho ódio, eu tenho raiva disso, mas eu tenho vontade, a minha carne. Pelo menos duas coisas práticas eu queria te dizer. Primeiro, você precisa ter uma consciência espiritual. É muito importante isso. O que é uma consciência espiritual? 2 Pedro, ele falou assim para a gente, 2 Pedro 1,9. Mas aquele em quem não há estas coisas é cego, vendo só o que está perto, porque se tem esquecido da purificação dos seus pecados antigos. Olha o que Pedro está dizendo. Vocês têm se esquecido de que os seus pecados foram perdoados. Então, uma dica muito importante para você, meu irmão, que é crente, mas que fica com o teu coração ainda voltando para o Egito. Não se esqueça de que seus pecados foram esquecidos. Mantenha uma consciência espiritual, tenha em mente, eu sou liberto. Fale isso para você sempre que vier desejos e vontades de fazer o que não é certo. Sempre que te der vontade de voltar para o Egito, sempre que te der vontade de olhar para trás, você fala, eu fui liberto por Cristo, eu fui chamado para ser livre, foi para a liberdade que Ele me chamou, se o Filho me libertar, verdadeiramente serei livre. Então tenha essa consciência, tenha consciência de que Deus está contigo o tempo inteiro, de que você não está sozinho um minuto sequer, em todo momento, nos momentos bons e nos momentos ruins, enquanto você está adorando e quando você está prestes a pecar, que em todos esses momentos Ele está contigo, e não fique achando que Ele vai estar batendo palma para você quando você estiver no erro, não. Ele está ali e fala, caramba, Deus está aqui, meu irmão. Então essa consciência espiritual vai te fazer andar na linha, e você tem que se doutrinar a isso. Uma outra coisa bem prática, estão prontos? Ainda não? É o que eu chamo de firmeza. O que é firmeza, Douglas? Eu tenho força para isso? Tenho. Você tem força porque o Espírito Santo te dá força, porque Deus te dá força. Olha o que ele fala aqui em 2 Pedro 1, 10, 11. Por isso, irmãos, ponde cada vez maior cuidado em fazer firme a vossa vocação. Olha o que ele está dizendo. Toma cuidado, seja diligente em fazer firme a vossa vocação e eleição, porque fazendo isto não tropeçarás jamais, pois assim vos será dada largamente a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deixa eu destacar aqui. Tome cuidado, fique atento em fazer firme a sua vocação, porque assim você não tropeçará. Vamos juntar os dois textos. Em um, Pedro está dizendo assim, ó, lembra, não se esqueça de que você foi liberto, de que seus pecados foram perdoados. Mantenha a tua consciência espiritual e mantenha firme o seu chamado, sua vocação. Se mantenha sólido, não ceda. Vai vir influências para que você volte? Vai vir vontades para que você abandone tudo? Vai. Esse negócio de abandonar tudo é legal. Você tem um problema às vezes na igreja, às vezes no trabalho, às vezes em casa. Aí o camarada vai e fala, né? Vou largar tudo. Só que o largar tudo do cara, o pastor falou isso, acho que uns 2 domingos atrás, né? O largar tudo do cara é largar Jesus, é largar a igreja. Vou largar tudo, mas ele não larga o emprego, ele não larga o carro dele abandonado na rua, ele não larga nada, ele larga Jesus. O largar tudo dele, a revoltinha dele é com Cristo. Mantém firme, sólido, eu não vou ceder. Eu sou de Cristo, eu sou livre. A verdadeira liberdade eu experimentei. Amém? Pode se colocar de pé nessa hora? Antes de eu estar chamando, poxa, esse aqui é bonzão, esse microfone. Antes de eu estar chamando o pastor aqui para estar orando, eu queria primeiro saber, são três perguntas que eu vou fazer, né?
gente não costuma fazer isso sempre, mas primeiro saber se tem alguém que quer ser livre, alguém que nunca entregou a sua vida a Jesus, que está preso, que está cego aí, achando igual aqueles fariseus lá, aqueles religiosos da época. Nós nunca fomos livres, somos descendentes de Abraão, e por acaso você está dizendo que nós somos escravos? Jesus fala, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então se tem alguém nessa noite que fala, não sei como vai ser daqui para frente, mas eu vou dar um passo de fé, eu entrego a minha vida a Jesus. Você pode fazer um sinal assim para eu ver? Tem alguém nessa noite que fala, eu entrego a minha vida a Jesus? Acredite, se eu pudesse eu faria isso por você. Se eu pudesse, se eu perguntar aos crentes aqui presentes, alguém quer aceitar Jesus? Eu tenho certeza que todo mundo levantaria a mão. Só que é importante que você faça isso. É importante que você vença a vergonha, que você vença a timidez e que você aceite ao chamado do Espírito Santo no seu coração nessa noite. Você que ouviu alguma coisa que você não sabe explicar, alguma coisa está te incomodando, dizendo, cara, tu é meu, você sempre foi meu, eu te amo, eu morri para que você estivesse ao meu lado, eu morri para que os teus pecados fossem apagados e você pudesse estar comigo. É para você, é por você. Você que fala, eu quero aceitar Jesus, você pode levantar suas mãos assim para eu ver? Você que entrega a sua vida a Jesus, tem alguém nessa noite? Você que, sei lá, já andou nesses caminhos, mas por acaso voltou? Tem alguém aqui que largou a estrada, largou os caminhos do Senhor e fala, eu quero voltar. Liberdade só no Senhor. Tem alguém que quer voltar para os caminhos do Senhor nessa noite? Se tiver alguém, poderia dar um sinal assim para eu poder ver? A igreja está tão cheia, será que todo mundo é crente? A Bíblia diz que não endureça o teu coração. Quando ouvires a voz do Senhor, não endureça o teu coração. Tem um jovem ali aceitando Jesus. Você pode vir aqui na frente, querido? Tem mais gente. Não deixe que a timidez te vença. Se o Filho vos libertar, aí sim, verdadeiramente você será livre. Tudo bem, meu amigo? Essa é a oportunidade que você tem. Não sei se você vai ter outro. Acredito que sim, mas tem um jovem aí, pode vir. Pode vir, a hora é essa. A hora que você tem é essa, o momento é hoje. Não fique achando que é amanhã, que é depois. O momento é hoje, o momento é agora. Hoje é o dia que Deus separou. Não fica pensando, o que eu vou fazer? Como é que vai ser, Douglas, daqui pra frente? E como é que eu vou vencer isso? Eu tenho que acertar um monte de coisa na minha vida. Se você tentar acertar um monte de coisa na sua vida sozinho, a chance de você fracassar é muito grande. Você precisa de uma ajuda, precisa de alguém para estar contigo. Você precisa de alguém para te ajudar. Eu estou contigo, cara. A promessa que nós temos de Jesus é que Ele estaria conosco todos os dias, nos ajudando, nos fortalecendo, falando, comigo você vai vencer. Mais alguém? Eu vou encerrar, hein? A chance que você tem é agora. Alguém? Amém. Pastor, eu queria te chamar. Depois que estivesse orando por eles, eu queria fazer uma outra oração pela igreja. Pode? Depois que... Você pode estender sua mão para cá? Não existe outro caminho. Jesus falou, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. E eu tenho certeza que tem gente resistindo a isso aqui. Não resista à voz do Espírito Santo.
Se no teu coração você está com algo, você diz: eu preciso mudar minha vida, eu preciso mudar o rumo da minha vida, eu preciso fazer diferente. Já tentou um monte de coisa. Eu quero encorajar você mais uma vez a sair do seu lugar e vir aqui, porque eu quero orar por você. Você que está aí preso por algum motivo, que não veio, mas você quer mudar a sua vida, você quer mudar a história da sua vida. Olha, eu não estou te convidando para entrar para a igreja, eu estou te convidando para entregar a sua vida a Jesus, ao Rei dos Reis. E Ele vai mudar a tua vida. Se tiver mais alguém, eu peço, você pode vir aqui enquanto eu estiver orando. Estende sua mão para cá. Senhor, em nome de Jesus, Pai. Eu oro, Pai, pelo Gabriel, que nesse momento entrega a sua vida ao Senhor Jesus. Que nesse momento ele possa ter uma consciência dada pelo Espírito Santo de que o nome dele está sendo escrito no livro da vida. E que a partir de agora o teu Espírito venha habitar na vida dele. Liberta ele de todas as cadeias, de todo o vínculo com o mundo. E que a partir de hoje ele possa viver em novidade de vida. Que assim aconteça também com Vinícius. Que as cadeias que prendiam ele caiam por terra em nome de Jesus. E que ele possa receber de ti a liberdade que só Cristo pode dar. Aleluia. Aleluia, você pode dar uma salva de palmas ao Senhor. Uma última oração que eu queria fazer nessa hora é para nós que já aceitamos a Jesus, somos crentes, entregamos nossa vida ao Senhor, mas que às vezes fica alguma coisa aqui que impede o nosso avanço em Cristo. Às vezes é um pecado, e não um pecado que eu faço de vez em quando, mas um pecado que de tempos em tempos eu volto a fazer. Ou eu tenho saudades às vezes de coisas lá de fora, de coisas do mundo. Eu preciso me livrar disso. Senhor, me liberte disso. Jesus, eu preciso ser liberto totalmente. Eu quero de forma desprendida, de forma te servir. Que você aí no seu lugar não vai precisar vir aqui à frente, só colocasse a mão no seu coração, curvasse a sua cabeça e apresente essa questão ao Senhor. Fale para Deus o que está te prendendo, o que tem te impedido de avançar, o que tem te segurado, o que tem te amarrado, o que tem feito com que você não avance nele. Se Deus tem sonhos, tem planos para a tua vida. Oh Espírito Santo, eu te peço nessa hora, em nome de Jesus. Espírito Santo, o Senhor é aquele que sonda os corações. O Senhor disse na tua palavra que o Senhor nos conhece, que nos sonda, que esquadrinha os nossos pensamentos. Senhor, eu peço que faça isso nessa hora na vida do meu irmão. Deus, em nome de Jesus, que a cadeia que tem impedido o meu irmão de prosperar em Ti, de crescer, Deus, no conhecimento, na graça, no amor. Se o meu irmão precisa perdoar alguém, Deus, que ele saia dessa noite com essa decisão tomada: eu vou perdoar. Se o meu irmão precisa pedir desculpa a alguém, que ele saia dessa noite com essa decisão tomada: eu vou pedir desculpa. Oh Deus, se o meu irmão tem olhado para uma vida antiga, uma vida de pecado e sentindo saudades dela, Senhor, cremos na tua intervenção, cremos, Deus amado, na tua libertação. Oh Deus amado, se o meu irmão nessa noite praticava, Deus amado, alguns atos pecaminosos que eram prazerosos para a carne dele, ele não consegue se desvencilhar disso, em nome de Jesus, que ele seja liberto. Que o meu irmão venha olhar para frente, que o meu irmão não venha olhar para trás, mas que ele venha avançar em direção ao alvo que é Cristo. Oh Deus,
de Deus está. Eu sou livre. O Espírito de Deus está. Eu sou livre. Olhe para o céu, seja livre. Olhe para o céu, olhe para Jesus e seja livre. Liberdade está nesse lugar, com misericórdia e graça fluindo sobre nós. Somos livres. Jesus reina nesse lugar, com misericórdia e graça fluindo sobre nós. Somos livres. Eu sou livre. Já não há mais condenação. Onde o Espírito de Deus está, eu sou livre. Onde o Espírito de Deus está, eu sou livre. Olhe para o céu, seja livre. Olhe para o céu, olhe para Jesus e seja livre. Liberdade está nesse lugar, com misericórdia e graça fluindo sobre nós. Somos livres. Somos livres. Jesus, Jesus reina nesse lugar, com misericórdia e graça fluindo
Queria que você desse a mão se a pessoa está do seu lado aí agora. Nós vamos levantar um clamor, como nós estamos fazendo aqui todos os cultos, contra a violência no Rio de Janeiro, em Éden. Amém? Nós cremos que isso vai acabar em nome de Jesus. Eu não aceito viver numa cidade violenta como essa, irmão. Eu estou indignado com isso. E nós vamos orar, porque nós temos base bíblica para fazer essa oração. A Bíblia manda que a igreja ore pelos governantes, por aqueles que têm esse poder, para que nós possamos ter vida mansa e pacífica onde nós vivemos. Amém, irmãos? Em nome de Jesus, cadeias do inferno de violência, espíritos malignos que atuam, produzindo homicídio, produzindo assalto, arrastão, todo tipo de violência, nós te repreendemos em nome de Jesus. Nós não aceitamos, nós nos levantamos contra esse mal. Nós oramos pedindo uma intervenção espiritual, sobrenatural. Senhor, envia anjos para as esquinas, envia anjos, ó Pai, para as vias expressas do Rio de Janeiro. Envia anjos para os bairros, ó Pai. Envia anjos para poder monitorar o bairro de Éden. Que os assaltos sejam impedidos por causa dos teus anjos. Acampa os teus anjos ao redor da igreja. Nós declaramos que mal nenhum nos sucederá, praga nenhuma vai chegar na nossa tenda. Senhor, converte os governantes, usa também a vida deles, ó Pai. Dá estratégia, dá inteligência. Age, Senhor, da maneira que só Tu podes agir, de forma sobrenatural, com uma intervenção. Mais que a intervenção federal, que haja uma intervenção celestial no Rio de Janeiro. Uma intervenção celestial. Eu creio, eu declaro e eu já agradeço, porque eu já posso ver os índices diminuindo. Aleluia, aleluia. Haja paz no Rio de Janeiro. Haja paz no Rio de Janeiro, em nome de Jesus. Amém. Eu oro pelo irmão que está do meu lado aqui. O meu pedido é: enche ele da tua graça, do teu espírito, do teu poder. Enche ele do conhecimento da tua palavra, porque é a tua palavra que vai libertar, é a tua palavra que vai curar, é a tua palavra que vai convencer do pecado, do juízo, da justiça. É o conhecimento revelado pelo Espírito da palavra que vai mudar a minha vida e a vida do meu irmão. Não é a igreja, não é o dogma da igreja, não são as regras que a igreja estabelece. Isso não muda a vida de ninguém. Mas a tua palavra revelada pelo Espírito muda a nossa vida, muda o nosso pensamento, muda a nossa forma de falar, de agir. A tua palavra tem poder. Há poder na tua palavra, há poder no nome de Jesus. E eu oro nessa noite por pessoas que, mesmo que não tenham vindo aqui na frente, estão presas numa cadeia do inferno. Aqui dentro, presa numa cadeia do inferno. Estão tão presos que não conseguem nem abrir a boca. Mas é contra essa cadeia que eu levanto a oração em nome de Jesus, para que essa pessoa saia daqui liberta. Não vai sair daqui como entrou. A pessoa que entrou aqui não tem nem força para poder falar, ouvir. É sobre você que eu estou ministrando em nome de Jesus. Seja liberto pelo poder da palavra de Deus. O reino de Deus não consiste em palavras persuasivas, mas em demonstração de poder. E eu creio que Deus está aqui pelo Espírito Santo. E a minha oração, Senhor, demonstra o teu poder. Liberta pessoas de cadeias aqui. O medo
a depressão, a angústia, cadeias de adultério, de vício, de pornografia, em nome de Jesus, seja liberto. Seja livre desse mal, em nome de Jesus. Você pode largar a mão do seu irmão. E eu vou falar para você fazer isso em nome de Jesus. Você que está preso numa cadeia, põe a mão no teu coração agora. Põe a mão no teu coração. Se você quer sair daqui livre de uma cadeia que você sabe que você está, põe a mão no teu coração. Isso. Amém. Isso aí. Senhor, eu oro por esse irmão, por essa irmã com a mão no coração. Tu sabe que cadeia é essa. Tu sabes que mal é essa, que essa pessoa está sendo presa. Tu sabes, mas agora, porque ela creu, quando ela botou a mão no coração, ela está falando para o Senhor: eu creio em Deus e eu creio que eu vou sair liberto. Então, Senhor, é sobre essa pessoa com a mão no coração que eu ministro nesse momento. E no nome de Jesus, seja liberto dessa cadeia, seja liberta dessa cadeia, em nome de Jesus. Seja livre, seja livre, seja livre. O Senhor Jesus é quem está ministrando sobre a tua vida. Creia nisso, creia nisso. Saia daqui livre, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Oh, adora o Senhor, irmão. Misericórdia e graça fluindo sobre nós. Você pode levantar suas mãos. Você que é livre. Jesus, Jesus está neste lugar com misericórdia e graça fluindo sobre nós. Somos livres. Jesus está neste lugar com misericórdia e graça fluir. Ele está fluindo aqui nesse lugar. Aleluia. Somos livres. Feche os seus olhos. Levanta as tuas mãos. Você que é livre, e agradeça a Deus por essa liberdade. Será que você que não entregou a sua vida a Jesus porque estava preso numa cadeia, tem coragem de vir aqui à frente para orar por você? Será que tem alguém aqui que diz: pastor, eu quero sim entregar minha vida a Jesus? Tem alguém que diz isso? Pode levantar a mão só para eu saber. Se ainda existe alguém que diz: pastor, eu quero voltar para Jesus, eu quero fazer uma aliança com Ele. Tem mais alguém? Tem mais alguém? Você pode levantar sua mão se tem mais alguém? Amém. Aleluia. Glória a Deus. Dá um abraço agora no teu irmão aí. Fala para ele: olha, você é livre em Cristo. Amém. Você pode sentar. Eu vou pedir agora para acender a luz da igreja, por gentileza. Amém. Que é para eu poder enxergar aqui.
Tem alguém nos visitando aqui pela primeira vez? Fala galera, Ponto de Impacto é o seu lugar. E é pensando nisso que a gente criou esse vídeo aqui para te apresentar um pouquinho da equipe que trabalha na juventude, a fim de que você possa se identificar aqui com alguma área e possa estar com a gente. Então se liga no vídeo aí. A Cantina Impacto Gourmet tem sempre intenção de fazer o melhor para Deus, tanto com prato de doce quanto com prato de salgado. Nos encontramos sempre de 15 em 15 dias em todo o evento da juventude. E a nossa intenção é sempre promover a comunhão da juventude. E você que gosta de cozinhar, tem o prazer em fazer uns pratos maravilhosos que sejam para que dê para os irmãos participar, por a confraternização dos irmãos, venha participar com a gente. Nós estamos te aguardando nos encontros da juventude. Te aguardo. Olá, nós somos do Ministério do Resgate e o nosso objetivo é incentivar e despertar cada jovem para o serviço cristão, tanto dentro da igreja como fora da igreja também. E o resgate ele é dividido em 5 áreas: a recepção, a intercessão, o estudo da palavra, a visitação e a evangelização. E você, jovem, que tem esse espírito voltado para o serviço dentro da igreja e se identificou com o nosso ministério, fique à vontade para nos procurar. Deus abençoe vocês. Tchau, tchau.